Olá, seja muito bem-vindo ao canal Shadow Gospel Mix. Antes de começarmos, eu já quero te fazer um convite direto. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e use os comentários. Mas não comente qualquer coisa, conte a sua história. Se você já viveu, presenciou ou sofreu com a hipocrisia dentro de igrejas, na sua família ou até mesmo nas ruas, esse espaço também é seu. Aqui, a verdade não será escondida. No episódio de hoje, nós não vamos falar de algo leve. Nós não vamos suavizar palavras. Nós não vamos tentar agradar ninguém. Neste episódio 6 da série Quando Deus Responde, nós vamos encarar de frente uma das maiores feridas do cristianismo atual, a hipocrisia. Existe algo errado, e você sabe disso. Existe uma diferença gritante entre o que é pregado e o que é vivido. Igrejas cheias, discursos bonitos, palavras decoradas, mas vidas vazias, atitudes incoerentes e corações distantes de Deus. E a pergunta que ecoa na mente de muitos é como isso chegou a esse ponto. Hoje, nós vamos acompanhar a história de Flávio, um homem inconformado, um homem que não conseguiu mais ignorar o que estava vendo. Um homem que se cansou de fingir que estava tudo bem quando claramente não está. Diante de tanta confusão, tanta revolta e tantas perguntas sem resposta, Flávio tomou uma decisão. Ele resolveu parar tudo e conversar com Deus. Sem filtros, sem medo, sem religiosidade. O que você vai ver neste episódio não é uma pregação comum, é um diálogo, um confronto, uma conversa direta entre um homem ferido pela hipocrisia e um Deus que responde com verdade. E talvez as perguntas de Flávio sejam exatamente as mesmas que estão dentro de você. Se prepare, porque hoje a verdade não vai ser suavizada. Deus, eu olho para o lugar que deveria refletir a Tua presença, que deveria ser santo, verdadeiro, puro, um lugar onde as pessoas entram quebradas e saem restauradas, e o que eu vejo é exatamente o oposto. Eu vejo mentira sendo disfarçada de verdade, aparência sendo tratada como santidade, pessoas representando algo que não vivem, líderes que falam de caráter, mas escondem suas próprias falhas, igrejas que se preocupam mais com imagem do que com transformação. Deus, como pode o lugar que deveria te representar estar tão cheio de falsidade, de encenação, de pessoas preocupadas em parecer e não em ser? Como pode um ambiente que fala tanto do Senhor estar tão distante da essência do Senhor? Isso sempre foi assim? Ou nós chegamos a um nível de distorção que já ultrapassou todos os limites? Flávio, eu vejo tudo. Eu conheço o que está escondido. Eu não sou enganado por aparência, por palavras bonitas ou por discursos bem construídos. Aquilo que você está vendo não é novo para mim. O coração humano sempre teve tendência a se afastar da verdade e a construir uma imagem para esconder o que está corrompido por dentro. Está escrito na minha palavra: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8. Isso não começou agora, mas isso não justifica o que está acontecendo. O lugar que deveria refletir a minha presença foi transformado por muitos em um palco de aparência porque escolheram agradar aos homens em vez de me agradar. Eu não habito em aparência. Eu não me manifesto em encenação. Eu não reconheço como verdade aquilo que nasce da falsidade. Eu não estou no meio da mentira, mesmo que o meu nome seja citado. Eu não estou na aparência, mesmo que falem de santidade. Eu não estou naquilo que é feito para impressionar pessoas. O problema não é o lugar, o problema é o coração de quem ocupa esse lugar. Eu nunca pedi aparência, eu nunca pedi perfeição externa, eu sempre pedi verdade.
Quando o homem troca a verdade pela aparência, ele se afasta de mim. E quando ele se afasta de mim, ele cria um sistema onde parece que eu estou presente, mas eu já não estou mais. Você está vendo isso porque está olhando além da superfície. E aquilo que você vê, eu já vejo há muito tempo. Deus, a igreja deveria ser um lugar de cura, de acolhimento, de restauração. Um lugar onde pessoas feridas encontrariam alívio, onde quem caiu seria levantado, onde quem errou teria a chance de recomeçar. Mas o que eu vejo é o contrário. Eu vejo pessoas sendo julgadas, sendo expostas, sendo rejeitadas, sendo afastadas, sendo humilhadas. Eu vejo gente saindo pior do que entrou. Eu vejo pessoas abandonando a fé não por causa do Senhor, mas por causa do que viveram dentro da igreja. Como pode, Deus? Como pode o lugar que deveria curar estar ferindo tanto? Isso vem do Senhor? Ou isso é completamente contrário àquilo que o Senhor ensinou? Meu filho, eu não sou autor de feridas causadas pela maldade disfarçada de espiritualidade. Eu não envio pessoas para destruir outras em meu nome. Isso que você está vendo não vem de mim. O meu Filho Jesus Cristo não afastava pessoas. Ele acolhia, ele restaurava, ele levantava aqueles que estavam caídos. Ele confrontava o erro, mas nunca destruía o pecador. Está escrito: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Eu sou Deus de restauração, não de humilhação pública. Eu sou Deus de verdade, não de exposição cruel. Quando alguém usa o meu nome para ferir, essa pessoa está agindo contra mim. O que você vê é o resultado de corações endurecidos que usam a verdade como arma e não como caminho de transformação. A igreja deveria ser lugar de cura, sim, mas quando ela se afasta de mim, ela se torna um ambiente onde a dor é ampliada, não tratada. Quem fere em meu nome não me representa. Quem expõe sem amor não me conhece. Quem julga sem misericórdia não entendeu a minha palavra. O problema não está naquilo que eu ensinei. O problema está em quem decidiu distorcer o que eu ensinei. Deus, isso me confunde profundamente. Porque muitas vezes quem mais fala do Senhor, quem mais prega, quem mais se posiciona como autoridade espiritual, é justamente quem menos demonstra o caráter do Senhor nas atitudes. São pessoas que sabem falar, sabem ensinar, sabem usar a Bíblia, sabem convencer, mas na prática vivem completamente diferente. Como pode alguém falar tanto do Senhor e ainda assim estar tão distante daquilo que o Senhor é? Como isso acontece? Essas pessoas sabem que estão vivendo uma mentira ou elas realmente acreditam que estão certas? Filho, amado meu, nem todo aquele que fala em meu nome me conhece. Nem todo aquele que usa a minha palavra vive o que ela ensina. Está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Eu não me impressiono com palavras, eu não me movo por discursos. Eu olho para o coração, eu olho para as atitudes, eu olho para a vida. Muitos aprenderam a falar de mim, mas nunca decidiram viver em mim. Existe uma diferença entre conhecer a palavra e ser transformado por ela. Alguns sabem que estão errados e continuam. Outros se enganam, acreditando que falar já é suficiente, mas nenhum deles está escondido de mim. O problema não é falar de mim. O problema é usar o meu nome sem viver a minha verdade. Eu não reconheço aparência como fé. Eu reconheço transformação. Quem fala muito e vive pouco,
já está mostrando quem realmente é. Deus, então me responde com clareza, porque isso está confuso para mim. O problema está na igreja como instituição, como sistema, como estrutura, ou o problema está nas pessoas que estão dentro dela? Porque muitas vezes parece que tudo está corrompido, que tudo está errado, que não dá mais para confiar em nada. Eu preciso entender, o Senhor abandonou a igreja ou são as pessoas que abandonaram o Senhor dentro dela? Eu não abandono aquilo que é meu. Mas muitos me abandonaram enquanto ainda permanecem dentro de estruturas que levam o meu nome. A igreja, como eu estabeleci, não é um prédio, não é uma instituição humana, não é um sistema organizado por homens. A igreja são aqueles que vivem em mim. Está escrito: vós sois o corpo de Cristo, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. O problema não é a igreja verdadeira. O problema é que muitos que estão dentro de estruturas religiosas não fazem parte daquilo que eu chamo de igreja. Eles permanecem no lugar, mas já se afastaram de mim. Eu não deixei a igreja, mas muitos decidiram viver sem mim, mesmo dizendo que me seguem. Por isso, existe confusão, porque há mistura. Nem todos que estão, são. Nem todos que falam, vivem. Nem todos que lideram, obedecem. A minha igreja continua viva, mas ela não está limitada aos lugares que os homens construíram. Deus, diante de tudo isso que eu estou vendo, eu sinto revolta, indignação, tristeza. Eu não consigo aceitar isso como normal, mas ao mesmo tempo eu me questiono. Eu estou errado em me revoltar? Essa indignação que eu sinto vem do Senhor ou vem de mim? Porque eu não quero estar sendo apenas crítico ou duro demais, mas também não consigo fechar os olhos para tudo isso. O que eu estou sentindo está errado? Flávio, a indignação diante do erro não é pecado. O que define o erro é o que você faz com essa indignação. Eu não sou indiferente à hipocrisia. Eu não sou neutro diante da mentira. Eu não aceito a distorção da minha verdade. O meu Filho, Jesus Cristo, confrontou a hipocrisia com firmeza. Ele não permaneceu em silêncio diante do que era falso. Está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 13. A indignação que nasce do amor pela verdade vem de mim, mas a indignação que se transforma em orgulho, julgamento ou ódio se afasta de mim. Você não está errado por não aceitar o erro. Você estaria errado se aceitasse. Mas eu te chamo para algo maior do que apenas ver o problema. Eu te chamo para viver a verdade. Não seja mais um que aponta. Seja alguém que vive diferente. Deus, eu preciso entender algo que está me confundindo profundamente. Durante muito tempo eu aprendi que igreja era um lugar físico, um templo, um prédio onde as pessoas se reuniam para te adorar, ouvir a tua palavra e viver em comunhão. Mas hoje, olhando para tudo que está acontecendo, eu começo a questionar se isso realmente representa o que o Senhor quis quando instituiu a igreja. Porque o que eu vejo são estruturas organizadas, sistemas religiosos, instituições com regras, hierarquias, cargos e posições, mas que muitas vezes não refletem o teu caráter, não demonstram amor, não vivem a verdade e não praticam aquilo que pregam. Então me responde com clareza: o que é igreja de verdade? Igreja é esse sistema que os homens construíram ao longo do tempo com suas tradições e interesses? Ou igreja é algo completamente diferente disso? Porque se for diferente, então muita coisa está sendo chamada de igreja sem realmente ser. Eu nunca defini igreja como um prédio, como uma instituição humana
ou como um sistema organizado por homens. Igreja, para mim, sempre foi pessoas. Pessoas que decidiram viver em mim, que decidiram andar na verdade, que decidiram refletir o meu caráter. Está escrito: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. No livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Eu não habito em construções feitas por mãos humanas, eu habito em vidas transformadas. O que muitos chamam de igreja hoje, em muitos casos, é apenas estrutura, é organização humana, é sistema. E o problema não está na existência de organização, mas na substituição da essência pela aparência. Quando o homem transforma a igreja em um lugar, ele perde o entendimento de que a igreja é um povo. Quando ele transforma a igreja em um sistema, ele perde a dependência de mim. E quando ele transforma a igreja em uma instituição de poder, ele se afasta completamente daquilo que eu estabeleci. Eu não estou preso a templos, eu não estou limitado a denominações, eu não pertenço a sistemas humanos. A minha igreja é formada por aqueles que vivem a minha palavra, não apenas por aqueles que frequentam lugares onde o meu nome é citado. Está escrito: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Perceba, eu não disse em um templo, eu disse em meu nome. Muitos estão dentro de estruturas e não fazem parte da minha igreja. E muitos que não estão nessas estruturas fazem parte da minha igreja, porque vivem em mim. O problema não é a existência de igrejas físicas. O problema é quando elas deixam de refletir a minha verdade. Quando o homem constrói algo e coloca o meu nome, mas não vive o que eu ensinei, aquilo pode ser chamado de muitas coisas, menos igreja. Deus, então isso me leva a outra dúvida muito séria. Se a igreja verdadeira não é o prédio, não é a instituição e nem o sistema, então como eu posso reconhecer a verdadeira igreja em meio a tanta confusão? Porque hoje existem milhares de igrejas, milhares de denominações, milhares de líderes, todos dizendo que estão certos, todos dizendo que representam o Senhor, todos dizendo que possuem a verdade. Mas ao mesmo tempo eu vejo divisões, brigas, disputas, orgulho, vaidade e interesses pessoais no meio de tudo isso. Como alguém pode discernir o que realmente vem do Senhor e o que é apenas criação humana? Existe um padrão claro que o Senhor deixou para que possamos identificar a verdadeira igreja, ou estamos condenados a viver nesse cenário de confusão onde tudo parece certo, mas ao mesmo tempo nada parece verdadeiro? Filho meu, eu não deixei o meu povo sem direção. Eu não deixei a verdade escondida. O problema não é a falta de clareza, é a falta de disposição para enxergar. A minha igreja é reconhecida pelos frutos, não pelo nome, não pela placa, não pela estrutura. Está escrito: pelos seus frutos os conhecereis, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16. O fruto revela a origem. Não são palavras, não são títulos, não são posições que definem quem pertence a mim. São atitudes, caráter e transformação. A minha igreja vive amor, vive verdade, vive humildade, vive justiça. Onde há orgulho constante, divisão alimentada, vaidade exaltada e interesse pessoal acima da verdade, ali não há alinhamento comigo. Está escrito: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No livro de João, capítulo 13, versículo 35. Amor não é discurso, amor é prática. Se não há amor verdadeiro, se não há transformação real, se não há compromisso com a verdade, então não importa o nome que aquilo tenha, não vem de mim. A confusão existe porque muitos preferiram seguir homens ao invés de me seguir.
preferiram sistemas ao invés de relacionamento. Mas quem me busca de verdade encontra discernimento. Eu não escondo a verdade de quem realmente quer viver na verdade. Senhor Deus, algo que me inquieta profundamente é perceber que existem muitas pessoas dentro das igrejas frequentando cultos, participando de atividades, ocupando cargos e até mesmo liderando, mas que claramente não demonstram transformação real em suas vidas. São pessoas que estão presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. Isso me faz questionar: é possível alguém estar dentro da igreja e ainda assim não fazer parte dela? É possível alguém viver dentro desse ambiente religioso e ainda assim estar distante do Senhor? Porque se isso for verdade, então existe uma grande ilusão acontecendo, onde pessoas acreditam que estão no caminho certo apenas por estarem presentes, quando na realidade podem estar completamente enganadas. Sim, isso é não apenas possível, como é realidade em muitos casos. Estar presente em um ambiente religioso não significa estar em mim. Participar de atividades não significa ter relacionamento comigo. O que define pertencimento não é presença física, é transformação espiritual. Está escrito: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8. Eu não olho para a presença, eu olho para o coração. Muitos aprenderam a frequentar, mas não aprenderam a se entregar. Aprenderam a ouvir, mas não decidiram obedecer. Existe uma diferença entre estar perto e pertencer. A minha igreja é formada por aqueles que vivem em mim, não por aqueles que apenas ocupam espaço em ambientes religiosos. Está escrito: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Eu não chamo ninguém para a aparência, eu chamo para a transformação. A ilusão existe quando o homem substitui relacionamento por rotina religiosa. E essa ilusão é perigosa, porque dá a sensação de segurança sem que exista verdade. Deus, diante de tudo isso, eu começo a perceber que existe uma diferença muito grande entre aquilo que é visível e aquilo que é real. Muitas pessoas parecem espirituais, parecem corretas, parecem alinhadas com o Senhor, mas na prática demonstram outra coisa completamente diferente. Então me responde: como alguém pode viver uma fé verdadeira sem cair nessa armadilha da aparência? Porque hoje parece que ser cristão virou uma imagem, um comportamento externo, uma forma de se apresentar para os outros. Como alguém pode viver algo verdadeiro em um ambiente onde tudo incentiva a aparência ao invés da essência? Filho meu, a verdade nunca esteve na aparência e nunca estará. Eu não chamo ninguém para parecer, eu chamo para ser. Está escrito: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A aparência pode enganar pessoas, mas nunca me engana. Quem vive para a aparência está vivendo para homens. Quem vive para mim, vive em verdade, mesmo que ninguém esteja vendo. A fé verdadeira começa no secreto. Está escrito: teu Pai que vê em secreto te recompensará. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Eu não procuro performance, eu procuro sinceridade. Para viver a verdade, é necessário rejeitar a necessidade de aprovação humana. É necessário abandonar a preocupação com imagem e focar na transformação. O ambiente pode incentivar a aparência, mas a decisão de viver em verdade é individual. Quem escolhe viver em mim não depende do ambiente para ser verdadeiro. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, depois de tudo isso que o Senhor está me mostrando, eu preciso fazer uma pergunta direta.
Ainda existe igreja verdadeira hoje? Ainda existem pessoas que vivem de forma sincera, que não estão presas a essa aparência, que realmente te buscam, que vivem a tua palavra de forma íntegra? Ou tudo isso que eu estou vendo tomou conta de tudo? Porque às vezes parece que a verdade foi sufocada, que a hipocrisia dominou, que já não existe mais espaço para um cristianismo verdadeiro. Flávio, a verdade nunca deixou de existir. A minha igreja continua viva e continuará. O erro nunca será maior do que a verdade. A mentira nunca será maior do que aquilo que eu estabeleci. Está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Existem sim pessoas verdadeiras, pessoas que vivem em mim, que me buscam em sinceridade, que rejeitam a aparência e escolhem a verdade. Mas elas não estão necessariamente onde os olhos humanos mais procuram. A minha igreja não é medida por quantidade, nem por visibilidade. Ela é reconhecida por verdade. A hipocrisia pode se espalhar, mas ela nunca substitui a verdade completamente. Quem me busca, me encontra. Deus, existe algo que está me incomodando profundamente e eu preciso entender com clareza. Dentro das igrejas eu vejo pessoas admirando líderes, pregadores, cantores e figuras religiosas. E isso, à primeira vista, parece algo normal, até saudável, porque admirar alguém que ensina, que inspira ou que tem uma trajetória de fé não parece errado. Mas o problema é que muitas vezes essa admiração ultrapassa limites. As pessoas começam a defender esses líderes cegamente, passam a justificar erros, ignoram falhas evidentes, tratam essas pessoas como se fossem intocáveis, como se fossem superiores, como se estivessem em um nível espiritual inalcançável. Algumas chegam ao ponto de seguir mais o líder do que ao próprio Senhor. Então eu preciso que o Senhor me responda com clareza. Onde está o limite entre admiração saudável e idolatria? Quando alguém deixa de apenas respeitar e passa a colocar outra pessoa no lugar que pertence somente ao Senhor? Eu nunca proibi o reconhecimento, eu nunca condenei o respeito, mas eu sempre rejeitei a idolatria. Existe uma linha clara, e ela não está escondida. A admiração se torna idolatria quando o coração deixa de me colocar como centro e passa a colocar outra pessoa no meu lugar. Quando alguém passa a defender homens acima da verdade, isso já é idolatria. Quando alguém ignora erros evidentes para proteger a imagem de um líder, isso já é idolatria. Quando alguém depende mais da voz de um homem do que da minha palavra, isso já é idolatria. Está escrito: não terás outros deuses diante de mim, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Idolatria não é apenas se curvar diante de imagens. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que é meu. O problema não está em reconhecer alguém que ensina. O problema está em substituir a minha autoridade pela autoridade humana. Quando o homem se torna referência absoluta, quando suas palavras não podem ser questionadas, quando suas atitudes são justificadas independentemente do erro, eu já fui retirado do centro. E onde eu não sou o centro, eu não governo. Muitos não percebem, mas estão vivendo uma fé baseada em pessoas, não em mim. E isso é perigoso, porque homens falham, homens caem, homens erram. Mas eu não falho. Quem constrói sua fé sobre homens, inevitavelmente será abalado. Quem constrói sua fé em mim, permanece. Deus, algo que me chama a atenção é que essa idolatria não acontece apenas de forma individual, mas muitas vezes de forma coletiva. Existem igrejas inteiras que giram em torno de um líder, de um nome, de uma figura central. Tudo depende daquela pessoa. Se ela fala, todos aceitam. Se ela erra, todos defendem. Se alguém questiona, essa pessoa é atacada, excluída ou tratada como rebelde. Parece que a lealdade ao líder se tornou mais importante do que a fidelidade ao Senhor.
Isso me assusta porque cria um ambiente onde não existe espaço para a verdade, apenas para submissão cega. Então me responde com sinceridade, por que tantas pessoas dentro da igreja aceitam viver assim? Por que elas escolhem seguir homens ao invés de buscar diretamente o Senhor? Porque é mais fácil. Buscar a mim exige responsabilidade, exige renúncia, exige relacionamento, exige decisão. Seguir homens exige menos esforço. Basta ouvir, repetir e obedecer sem questionar. Muitos preferem terceirizar a fé, preferem que alguém pense por eles, decida por eles, interprete por eles. Mas eu nunca chamei ninguém para depender de outro homem para chegar até mim. Está escrito: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Quando alguém coloca sua confiança total em outro ser humano, já começou a se afastar de mim. A idolatria coletiva acontece quando o ambiente incentiva isso e as pessoas aceitam. E por que aceitam? Porque não querem responsabilidade espiritual, porque não querem confronto pessoal, porque não querem abrir mão do conforto. Mas quem escolhe esse caminho se torna vulnerável à manipulação, ao engano e à distorção. Eu não chamei seguidores de homens, eu chamei discípulos meus. Deus, diante disso eu preciso entender algo ainda mais sério. Esses líderes que são colocados nesse lugar de exaltação, eles não percebem o que está acontecendo, porque em muitos casos eles aceitam essa posição, aceitam ser tratados como autoridade absoluta, aceitam essa devoção, essa exaltação, essa quase adoração. Alguns até incentivam isso de forma direta ou indireta. Então me responde com sinceridade, essas pessoas não percebem que estão ocupando um lugar que não pertence a elas, ou percebem e escolhem permanecer assim mesmo? Alguns percebem, outros se enganam, mas todos são responsáveis. Aquele que aceita ser colocado no lugar que pertence a mim, já está em erro. Está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Nenhum homem é digno de ocupar o meu lugar. Quando um líder aceita ser exaltado, quando aceita não ser questionado, quando aceita ser tratado como superior, ele já se afastou da verdade. E quando ele incentiva isso, ele não apenas erra, ele conduz outros ao erro. Isso não é novo. Herodes Agripa I aceitou ser tratado como Deus, e o resultado foi destruição. Eu não divido a minha glória. Está escrito: a minha glória, pois, a outrem não darei, no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Quem aceita esse lugar está caminhando em direção à queda. Deus, então me responda algo direto e sem rodeios. Quando uma pessoa segue mais um líder do que o Senhor, quando ela defende esse líder acima da verdade, quando ela ignora erros para proteger a imagem dele, quando ela depende dessa pessoa para tudo na vida espiritual, essa pessoa está em idolatria, mesmo achando que está servindo ao Senhor? Sim, mesmo que não perceba, mesmo que negue, mesmo que justifique. Idolatria não depende da intenção, depende da posição que algo ocupa no coração. Se alguém ocupa o meu lugar, isso é idolatria. Não importa o nome que se dê a isso. Se a pessoa depende mais de um líder do que de mim, já há um desvio. Se ela defende o homem acima da verdade, já há idolatria. Se ela se submete cegamente, já não está me seguindo, está seguindo o outro. Eu não compartilho o centro. Ou eu sou o Senhor, ou não sou. Deus, então me ensina algo essencial. Como eu posso viver uma fé equilibrada? Como eu posso aprender com pessoas, ouvir líderes, respeitar autoridades espirituais sem cair nessa armadilha da idolatria? Como eu posso manter o Senhor no centro em um ambiente onde tudo parece empurrar para colocar homens nesse lugar? Coloque-me no centro e não me tire. Tudo que vier de homens deve passar pela minha palavra. Está escrito: examinai tudo, retende o bem. Eu não proibi ouvir, eu não proibi aprender, mas eu nunca autorizei substituição.
Respeite, mas não idolatre. Ouça, mas não dependa. Aprenda, mas não se submeta cegamente. Quem me mantém no centro não se perde. Deus, eu quero entender algo que me marcou profundamente ao ler a tua palavra. Existe um momento em que Herodes Agripa I é exaltado pelo povo e as pessoas começam a dizer que a voz dele é de um Deus e não de um homem. E ele não rejeita isso. Ele aceita aquela exaltação, aceita aquela glória, aceita ser colocado em um lugar que não pertence a ele. E a consequência foi imediata e extremamente pesada. Hoje, quando eu olho para a realidade atual, eu vejo líderes sendo exaltados de forma muito parecida. Pessoas sendo tratadas como intocáveis, como superiores, como referências absolutas. Vejo aplausos, vejo adoração disfarçada, vejo devoção cega. Então eu preciso que o Senhor me responda com clareza. O que aconteceu com Herodes foi apenas um episódio isolado ou aquilo foi um exemplo do que acontece quando qualquer ser humano aceita ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor? Aquilo não foi um episódio isolado. Aquilo foi um princípio. Quando Herodes aceitou a glória que não lhe pertencia, ele não apenas errou, ele se colocou diretamente contra mim. Está escrito: "E o povo exclamava, voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus." No livro de Atos, capítulo 12, versículos 22 e 23. Perceba com atenção. O problema não foi apenas o que o povo disse. O problema foi o que ele aceitou. Eu não divido a minha glória. Está escrito: "A minha glória, pois, a outrem não darei." No livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Quando um homem aceita ser exaltado como se fosse mais do que é, quando aceita ser colocado em um lugar de superioridade espiritual, quando permite que o tratem como referência absoluta, ele já começou a trilhar o mesmo caminho. O que aconteceu com Herodes revela algo que muitos ignoram. Aceitar a idolatria é tão grave quanto praticá-la. Hoje, muitos não estão sendo consumidos da mesma forma imediata, mas isso não significa aprovação. Significa apenas que o tempo da consequência é diferente. Eu continuo sendo o mesmo. Quem se exalta será abatido. Quem toma para si aquilo que é meu, responderá por isso. Deus, então isso me leva a uma pergunta ainda mais direta e necessária. Quando eu olho para muitos líderes hoje, eu vejo exatamente esse comportamento. Eles não rejeitam aplausos excessivos, não rejeitam títulos grandiosos, não rejeitam ser colocados em um nível acima das outras pessoas. Pelo contrário, muitos parecem gostar disso, parecem alimentar isso, parecem construir suas imagens em cima dessa exaltação. Então eu preciso que o Senhor me responda sem rodeios. Existem Herodes dentro da igreja hoje? Existem pessoas que estão repetindo esse mesmo erro, aceitando glória, aceitando exaltação e ocupando um lugar que não pertence a elas? Sim, existem. E não são poucos. Sempre que alguém aceita ser colocado em um nível que não corresponde à sua condição humana, sempre que alguém permite ser tratado como autoridade absoluta, sempre que alguém se alimenta da exaltação, esse comportamento reflete o mesmo espírito. O erro não está no título, está no coração. Eu não condeno liderança, eu não condeno responsabilidade, mas eu rejeito a exaltação que substitui a minha presença. O meu Filho, Jesus Cristo, sendo quem era, não buscou ser exaltado pelos homens. Ele se humilhou. Está escrito: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12. Quando alguém faz o contrário disso, já está em desacordo comigo. Sim, existem homens hoje que aceitam aquilo que Herodes aceitou, e o resultado não será diferente em essência, ainda que o tempo seja diferente. Deus, então eu preciso entender algo que envolve não só quem aceita a exaltação, mas também quem a pratica, porque o povo também teve responsabilidade no que aconteceu com Herodes. Foram eles que começaram a exaltar, foram eles que atribuíram a ele algo que não era dele. Hoje eu vejo o mesmo acontecendo.
Pessoas que colocam líderes em pedestais, que os defendem como se fossem perfeitos, que os tratam como se não pudessem errar. Então me responde, quem tem mais responsabilidade diante disso? Quem idolatra ou quem aceita ser idolatrado? Ou ambos estão igualmente errados diante do Senhor? Ambos são responsáveis. Quem idolatra erra porque tira de mim o lugar que é meu. Quem aceita ser idolatrado erra porque toma para si aquilo que não lhe pertence. Nenhum dos dois está em alinhamento comigo. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Quando alguém direciona sua devoção a outro homem, já se desviou. E quando outro homem aceita essa devoção, já se corrompeu. O erro não é unilateral, ele é compartilhado. O povo que exalta sem discernimento abre espaço para o engano. O líder que aceita essa exaltação fortalece o erro. E ambos caminham para consequências. Deus, algo que me inquieta é perceber que muitas pessoas que fazem isso acreditam sinceramente que estão fazendo o certo. Elas acreditam que estão honrando, respeitando, valorizando. Elas não enxergam isso como idolatria. Então me responde, é possível alguém estar em idolatria sem perceber? É possível alguém acreditar que está te servindo quando na verdade está colocando outro no teu lugar? Sim, é possível. O engano mais perigoso é aquele que parece verdade. Muitos acreditam que estão honrando quando na verdade estão ultrapassando limites que eu estabeleci. A idolatria nem sempre se apresenta de forma evidente. Ela pode ser sutil, pode ser disfarçada de respeito, de lealdade, de admiração. Mas o que define não é o nome, é a posição que aquilo ocupa no coração. Se ocupa o meu lugar, é idolatria. Deus, então eu preciso entender algo que envolve não só quem aceita a exaltação, mas também quem a pratica. Porque o povo também teve responsabilidade no que aconteceu com Herodes. Foram eles que começaram a exaltar, foram eles que atribuíram a ele algo que não era dele. Hoje eu vejo o mesmo acontecendo. Pessoas que colocam líderes em pedestais, que os defendem como se fossem perfeitos, que os tratam como se não pudessem errar. Então me responde, quem tem mais responsabilidade diante disso? Quem idolatra ou quem aceita ser idolatrado? Ou ambos estão igualmente errados diante do Senhor? Ambos são responsáveis. Quem idolatra erra porque tira de mim o lugar que é meu. Quem aceita ser idolatrado erra porque toma para si aquilo que não lhe pertence. Nenhum dos dois está em alinhamento comigo. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Quando alguém direciona sua devoção a outro homem, já se desviou. E quando outro homem aceita essa devoção, já se corrompeu. O erro não é unilateral, ele é compartilhado. O povo que exalta sem discernimento abre espaço para o engano. O líder que aceita essa exaltação fortalece o erro. E ambos caminham para consequências. Deus, algo que me inquieta é perceber que muitas pessoas que fazem isso acreditam sinceramente que estão fazendo o certo. Elas acreditam que estão honrando, respeitando, valorizando. Elas não enxergam isso como idolatria. Então me responde, é possível alguém estar em idolatria sem perceber? É possível alguém acreditar que está te servindo quando na verdade está colocando outro no teu lugar? Sim, é possível. O engano mais perigoso é aquele que parece verdade. Muitos acreditam que estão honrando quando na verdade estão ultrapassando limites que eu estabeleci. A idolatria nem sempre se apresenta de forma evidente. Ela pode ser sutil, pode ser disfarçada de respeito, de lealdade, de admiração. Mas o que define não é o nome, é a posição que aquilo ocupa no coração. Se ocupa o meu lugar, é idolatria. Está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. A intenção não anula o erro. Deus,
Então me responde algo que é essencial para não cair nesse erro. Como eu posso viver sem idolatrar pessoas? Como eu posso reconhecer líderes, respeitar, aprender, sem ultrapassar esse limite perigoso? Como manter o Senhor no centro em um ambiente onde constantemente tentam colocar homens nesse lugar? Coloque-me acima de tudo e mantenha assim. Tudo o que vem de homens deve ser submetido à minha palavra. Está escrito: examinai tudo, retende o bem. No livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Não entregue a nenhum homem aquilo que pertence a mim. Respeite, mas não exalte. Aprenda, mas não dependa. Ouça, mas não se submeta cegamente. Quem me mantém no centro não se perde. Deus, existe algo que não sai da minha mente quando eu leio a Tua palavra. Eu vejo o Teu Filho, Jesus Cristo, confrontando com firmeza os religiosos da época. Não eram pessoas de fora, não eram pessoas consideradas perdidas, mas sim aqueles que diziam conhecer a lei, que ensinavam, que ocupavam posições espirituais. E mesmo assim, foram exatamente esses que mais foram confrontados. Isso me chama muita atenção, porque hoje eu vejo algo muito parecido acontecendo. Pessoas que falam de santidade, que ensinam regras, que se colocam como referência espiritual, mas que muitas vezes vivem longe daquilo que pregam. Então eu preciso entender, por que o Teu Filho confrontava tanto os religiosos? O problema era o conhecimento que eles tinham ou a forma como eles viviam esse conhecimento? E será que hoje estamos repetindo exatamente o mesmo erro? O problema nunca foi o conhecimento. O problema sempre foi a incoerência. Os religiosos da época conheciam a lei, sabiam ensinar, sabiam falar, sabiam orientar, mas não viviam aquilo que ensinavam. E isso é algo que eu não aceito. O meu Filho, Jesus Cristo, não confrontava pessoas por falta de conhecimento, mas por hipocrisia. Está escrito: fazei e guardai tudo quanto vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 3. Eles impunham cargas que eles mesmos não carregavam. Exigiam dos outros aquilo que não viviam. Criavam uma aparência de santidade, mas estavam distantes da verdade. Eu não rejeito o ensino. Eu rejeito a falsidade. Quando alguém conhece a verdade e escolhe não viver, o erro se torna mais grave, porque não é ignorância, é decisão. E sim, o que você está vendo hoje é a repetição do mesmo padrão. Conhecimento sem transformação gera religiosidade. Religiosidade sem verdade gera hipocrisia. E a hipocrisia sempre será confrontada por mim. Deus, então me responda algo que é muito sério. Muitas vezes, essas pessoas que se colocam como religiosas, como santas, como corretas, acabam sendo mais duras, mais julgadoras e mais distantes do amor do que aquelas que nem sequer se dizem cristãs. Isso me confunde, porque parece que quanto mais alguém fala de santidade, menos demonstra misericórdia. Então eu preciso entender, o Senhor rejeita o pecador ou o falso santo? Porque parece que quem mais aponta o erro do outro é quem menos reconhece o próprio erro. Eu não rejeito o pecador que reconhece seu erro. Eu rejeito a hipocrisia de quem finge santidade. O pecador que reconhece seu erro está mais próximo da verdade do que aquele que esconde o seu erro atrás de uma aparência espiritual. Está escrito: os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 12. O problema não é o erro. O problema é a negação do erro. O falso santo não apenas erra, ele se recusa a reconhecer. Ele constrói uma imagem para esconder aquilo que precisa ser tratado. E isso gera dureza, julgamento e falta de misericórdia. Porque quem não reconhece o próprio erro tende a apontar o erro dos outros. O meu Filho, Jesus Cristo, demonstrou misericórdia com pecadores, mas confrontou com firmeza os hipócritas. Porque o pecador pode ser transformado.
O hipócrita resiste à transformação. Deus, então me responda com clareza. Por que a aparência enganou tantas pessoas? Por que os religiosos da época pareciam corretos, seguiam regras, cumpriam rituais, tinham disciplina, tinham conhecimento? E hoje acontece a mesma coisa. Pessoas que parecem espirituais, que falam bem, que se apresentam bem, que conhecem a Bíblia, mas que na prática não vivem aquilo que ensinam. Como pode a aparência ser tão convincente a ponto de enganar tantas pessoas? Isso acontece porque as pessoas não querem ver a verdade ou porque aprenderam a valorizar mais a aparência do que a essência? A aparência engana porque muitos escolhem olhar apenas o exterior. Está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27. A aparência pode ser construída, a essência não pode ser falsificada por muito tempo. O problema não é apenas quem finge. O problema também é quem aceita ser enganado porque prefere o que é confortável. A verdade confronta, a aparência agrada. Muitos escolhem aquilo que não os desafia, aquilo que não os confronta, aquilo que não exige mudança. E por isso são enganados. Deus, então me ensina algo fundamental. Como viver a verdade em um ambiente onde a religiosidade é tão forte? Como não cair nessa armadilha de aparência, de comportamento externo, de regras sem transformação? Porque muitas vezes parece que, para ser aceito, a pessoa precisa se encaixar nesse padrão religioso, mesmo que isso não represente uma mudança real. Como pode a aparência ser tão convincente a ponto de enganar tantas pessoas? Isso acontece porque as pessoas não querem ver a verdade ou porque aprenderam a valorizar mais a aparência do que a essência? A verdade não depende do ambiente. Ela depende da decisão. Quem escolhe viver em mim não negocia a verdade para ser aceito. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No livro de João, capítulo 8, versículo 32. A religiosidade prende, a verdade liberta. Quem vive de aparência depende da aprovação dos outros. Quem vive em verdade depende de mim. Para viver a verdade, é necessário rejeitar a necessidade de aceitação. Deus, então me responda algo que é decisivo. Como eu posso ter certeza de que estou seguindo o Senhor e não apenas um sistema religioso? Como eu posso saber que a minha fé é verdadeira e não apenas uma repetição de comportamentos aprendidos dentro de um ambiente religioso? Examine sua vida, não apenas suas palavras. Está escrito: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. A fé verdadeira transforma. A religiosidade apenas molda comportamento. Se há mudança real, há vida. Se há apenas aparência, há engano. Deus, existe uma imagem que não sai da minha mente e que parece descrever exatamente o que eu tenho visto dentro das igrejas hoje. São pessoas que aparentam estar vivas espiritualmente, que têm uma aparência bonita, que sabem falar, que têm presença, que demonstram força externa, mas quando olhamos mais de perto, não há fruto, não há transformação real, não há mudança de caráter, não há evidência prática de uma vida alinhada com o Senhor. É como uma árvore cheia de folhas, bonita por fora, mas completamente vazia por dentro. Então eu preciso que o Senhor me responda com clareza. Por que existem tantas árvores assim dentro da igreja? Pessoas que parecem espirituais, mas não produzem fruto verdadeiro. Isso acontece por falta de conhecimento, por falta de compromisso ou por escolha consciente de viver apenas de aparência? A imagem que você descreveu não é apenas simbólica. Ela é real e foi revelada por mim para que fosse compreendida. Está escrito: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 19. Eu não avalio a aparência, eu avalio o fruto. Folhas podem ser produzidas com facilidade. Aparência pode ser construída com esforço humano.
mas fruto verdadeiro só nasce de uma vida que permanece em mim. O que você está vendo são vidas que escolheram manter aparência ao invés de buscar transformação. Alguns até conhecem a verdade, mas não querem viver o processo que a verdade exige. Porque produzir fruto exige renúncia, exige mudança, exige confronto interno. É mais fácil parecer do que ser. Está escrito: Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. No livro de João, capítulo 15, versículo 5. Sem permanência em mim, não há fruto. Sem relacionamento comigo, não há transformação. O que existe nesses casos é apenas estrutura externa. E eu não sustento aparência. Deus, então isso me leva a uma dúvida muito séria. Se o fruto é o que realmente importa, por que tantas pessoas conseguem se manter por tanto tempo apenas com aparência? Por que existem líderes, pregadores, pessoas dentro da igreja que passam anos e anos mantendo essa imagem, ensinando, liderando, sendo seguidos mesmo sem demonstrar esse fruto verdadeiro? Como isso é possível? Isso significa que as pessoas não conseguem discernir ou que elas simplesmente não querem enxergar. Ambas as coisas acontecem. Alguns não discernem porque não me buscam com profundidade. Outros não querem enxergar porque a aparência os agrada. Está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias vontades. No livro de 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Muitos escolhem aquilo que os conforta, não aquilo que os transforma. A aparência pode sustentar uma imagem por um tempo, mas não sustenta uma vida diante de mim. Eu vejo além do que é mostrado. Eu conheço aquilo que está oculto. O tempo revela. O fruto verdadeiro não pode ser fingido para sempre. Deus, então me responda algo direto. O que exatamente o Senhor considera como fruto? Porque muitas vezes as pessoas confundem fruto com talento, com dom, com capacidade de falar bem, de liderar, de cantar, de ensinar, mas eu sinto que isso não é o que o Senhor está se referindo. Então me explica, o que é o verdadeiro fruto que o Senhor espera de alguém que diz te seguir? Fruto não é talento. Fruto não é habilidade. Fruto não é desempenho. Fruto é caráter transformado. Está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Isso não pode ser fingido. Isso não pode ser produzido por esforço externo. Isso nasce de uma vida que permanece em mim. Alguém pode falar bem e não ter fruto. Pode liderar e não ter fruto. Pode cantar e não ter fruto. Mas ninguém pode viver em mim e não produzir fruto. Deus, então me responda algo que é muito sério. Quando alguém vive apenas de aparência, sem fruto verdadeiro, isso significa que essa pessoa não tem relacionamento com o Senhor? Ou ela até tem algum tipo de relação, mas escolhe não viver plenamente aquilo que o Senhor pede? Sem fruto verdadeiro, não há permanência em mim. Pode haver conhecimento, pode haver contato superficial, mas relacionamento verdadeiro produz transformação. Está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Eu não reconheço a aparência como relacionamento. Relacionamento comigo muda a vida, muda o coração, muda a forma de viver. Se não há mudança, não há permanência. Deus, então me ensina algo essencial. Como eu posso ter certeza de que não estou sendo apenas uma árvore com folhas?
Como eu posso saber se eu realmente estou produzindo fruto ou apenas vivendo de aparência sem perceber? Examine sua vida com sinceridade. Está escrito: examinai-vos a vós mesmos, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. O fruto é visível nas atitudes, nas decisões, no caráter. Não se engane com a aparência. Se há transformação real, há fruto. Se há apenas imagem, há engano. Deus, algo que me revolta profundamente é ver pessoas dentro da igreja apontando o pecado dos outros com tanta facilidade, julgando, condenando, expondo, como se fossem superiores. Muitas vezes, essas mesmas pessoas vivem erros, mas escolhem destacar o erro do outro. Eu mesmo já fui julgado. Então me responde, por que quem mais fala de santidade é muitas vezes quem mais julga? Porque não entenderam a santidade. Santidade não é apontar o erro do outro, é reconhecer o próprio erro diante de mim. Está escrito: não julgueis para que não sejais julgados, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Quem julga se coloca em um lugar que não lhe pertence. Deus, então me responde algo direto. Quando alguém me julga pela minha vida, pela minha orientação, pelas minhas escolhas, essa pessoa está fazendo a tua vontade? Não. Julgar não é corrigir com amor. Julgar é condenar. Quem age assim não está refletindo o meu caráter, está refletindo orgulho. Deus, então por que existe esse julgamento seletivo? Pessoas condenam certos comportamentos, mas ignoram outros, como o orgulho, inveja, fofoca e avareza. Porque é mais fácil apontar o que está nos outros do que confrontar o que está dentro de si. Está escrito: por que reparas no argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Isso é hipocrisia. Deus, então me responde, quem julga o outro sem olhar para si mesmo está em pecado? Sim, porque se coloca como juiz sem ter autoridade para isso. A justiça pertence a mim. Deus, então como devemos agir diante do erro do outro? Com verdade e amor. Sem condenação, sem orgulho, sem superioridade. Quem corrige deve primeiro se examinar. Deus, hoje existe uma ideia muito forte dentro das igrejas sobre a chamada família cristã perfeita. Um padrão onde tudo precisa parecer certo, organizado, dentro de um modelo ideal. Mas na prática, muitas dessas famílias vivem conflitos, escondem problemas e mantêm uma aparência para não serem julgadas. Então me responde, esse modelo de família perfeita vem do Senhor? Não. Eu nunca estabeleci um padrão de aparência. Eu estabeleci princípios de verdade, amor e transformação. Família não é perfeição, é processo. Deus, então por que tantas famílias escondem seus problemas dentro da igreja? Porque têm medo do julgamento. Preferem manter uma imagem do que buscar cura. Onde há medo de exposição, não há ambiente de verdade. Deus, e quando uma família tem um filho que foge desse padrão esperado, como no caso da orientação sexual, por que ao invés de apoio ela recebe julgamento e vergonha? Porque colocaram a aparência acima do amor. E onde o amor não está presente, eu não estou sendo refletido. Deus, então essas famílias que se sentem superiores às outras estão em erro? Sim, o orgulho espiritual é uma das formas mais graves de afastamento de mim. Está escrito: Deus resiste aos soberbos, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus, então o que é uma família que realmente te agrada? Uma família que vive verdade, que ama, que acolhe, que reconhece erros e busca transformação. Não aparência, não perfeição. Verdade. Deus, algo que tem me incomodado muito é ver a igreja se transformando em um verdadeiro palco. Luzes, produção, performance, pessoas querendo aparecer, serem aplaudidas, reconhecidas. O culto que deveria ser sobre o Senhor, muitas vezes parece um espetáculo. Então me responde, quando a igreja deixa de ser um lugar de adoração e passa a ser um palco? Quando eu deixo de ser o centro. Se o foco está no homem, na performance, na aparência, já não é adoração, é apresentação. Está escrito:
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8. Deus, então cantar, pregar, usar estrutura, tecnologia, isso é errado? Não. O problema não é o meio, é a intenção. Quando tudo isso existe para me glorificar, está correto. Quando existe para exaltar pessoas, está distorcido. Deus, então por que tantas pessoas querem palco e não altar? Porque o palco dá visibilidade, o altar exige entrega. No palco o homem aparece, no altar o homem se rende. Muitos não querem se render. Deus, e esses que cobram para pregar, para cantar, que transformam isso em profissão, com valores altíssimos, isso vem do Senhor? Quando o chamado vira comércio, já perdeu a essência. Está escrito: de graça recebestes, de graça dai. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8. O que é vendido deixa de ser entrega e passa a ser interesse. Deus, então como identificar quando algo é verdadeiro e quando é apenas espetáculo? Observe o fruto. Se há transformação, há verdade. Se há apenas emoção momentânea, há aparência. Deus, algo que me assusta é perceber que existem pessoas usando o teu nome para manipular, controlar e explorar outras pessoas. Pregam coisas que não estão na tua palavra, criam regras, impunham medo, usam autoridade espiritual para dominar. Então me responde, essas pessoas são falsos profetas? Sim. Está escrito: acautelai-vos dos falsos profetas, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Nem todo aquele que fala em meu nome fala por mim. Deus, então como essas pessoas conseguem enganar tanta gente? Porque usam aparência de verdade. Falam o que as pessoas querem ouvir. Prometem o que não podem cumprir. E muitos preferem conforto à verdade. Deus, então me responde algo direto. Quem segue esses falsos profetas também está em erro? Se não busca discernimento, sim. Eu dei a cada um responsabilidade de examinar. Está escrito: examinai tudo, retende o bem. No livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Deus, esses líderes que exploram a fé, que usam o teu nome para benefício próprio, eles prestarão contas? Sim, e com mais rigor. Está escrito: a quem muito foi dado, muito será cobrado. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Deus, então como eu posso não cair nesse tipo de manipulação? Buscando a mim acima de qualquer homem, conhecendo a minha palavra e não entregando sua fé nas mãos de outro. Deus, algo que tem me incomodado profundamente é ver a política entrando dentro da igreja. Líderes abrindo espaço no púlpito para políticos, orientando votos, misturando fé com interesses do Estado. Então me responde, o púlpito é lugar para política? Não. O púlpito é lugar de verdade, não de interesse humano. Quando a minha palavra é substituída por discurso político, já houve desvio. Deus, então é errado um cristão se envolver com política? Não. O erro não está em participar, está em usar o meu nome para manipular decisões. Deus, então líderes que influenciam votos dentro da igreja estão agindo corretamente? Não. Estão usando influência espiritual para controle humano. E isso não vem de mim. Deus, por que tantas pessoas seguem essas orientações sem questionar? Porque transferem responsabilidade. Preferem que outros decidam por elas, ao invés de buscar discernimento. Deus, então como um cristão deve se posicionar? Com consciência, sem idolatrar políticos, sem misturar fé com manipulação, e mantendo-me acima de qualquer sistema. Deus, depois de tudo isso que o Senhor me mostrou, eu preciso fazer uma pergunta final. O que é, de fato, viver o Evangelho? Porque hoje parece que tudo se resume a falar, pregar, ouvir, mas eu sinto que o Senhor espera algo além disso. O Evangelho não é discurso, é prática. Está escrito: tive fome e me destes de comer. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 35.
Viver o Evangelho é agir. Deus, então ajudar o próximo, cuidar, servir, isso é pregar o Evangelho? Sim. Quando você faz ao outro, você faz a mim. Isso é Evangelho. Deus, então apenas falar da Bíblia sem viver não tem valor? Não tem valor real. A palavra sem prática se torna vazia. Deus, então por que isso foi substituído por cultos, eventos e discursos? Porque é mais fácil falar do que viver. Viver exige entrega. Deus, então o que o Senhor espera de quem diz te seguir? Que viva, que ame, que sirva, que pratique a verdade. Deus, depois de tudo isso que o Senhor me mostrou, eu preciso fazer uma pergunta final. Ainda existe esperança para a igreja? Sim. A verdade nunca deixou de existir. Minha igreja não é sistema, são pessoas que vivem em mim. Deus, então o que precisa mudar? O coração. Sem mudança interna, nada externo se sustenta. Deus, então por onde começa essa mudança? Por cada pessoa. Está escrito: examinai-vos a vós mesmos, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Deus, então o problema nunca foi só a igreja, mas as pessoas? Sim. A igreja reflete quem a compõe. Deus, então o que o Senhor quer dizer para quem está ouvindo isso agora? Pare de viver de aparência. Volte para a verdade. Siga-me de forma real. Está escrito: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Obrigado por estar comigo e me orientar nos teus caminhos corretamente, Senhor.